Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, por esses louvores maravilhosos, alegres, que trazem a mensagem da palavra de Deus para nós e para aqueles que nos ouvem nesta manhã. Queridos, texto da palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 22 e 23. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, falar a respeito desta sumidade do Evangelho que é o apóstolo Paulo não é fácil. Paulo, outrora Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, foi alcançado pela graça de Cristo, aonde o próprio Senhor Jesus se revela a Paulo ali no caminho para Damasco. Paulo vê aquele clarão e uma voz que falava com ele, dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois daquele acontecimento, Saulo ali perde a sua visão devido ao clarão intenso da revelação de Jesus a Paulo. Paulo é apresentado a Ananias, que ora, as escamas caem dos olhos de Paulo, e Paulo agora começa o ministério aos gentios. Paulo faz um retiro de 3 anos estudando, revisando todos os pergaminhos, e como Paulo poderia falar da lei agora, que a lei não tinha mais valia de salvação, pois agora a graça redentora de Cristo alcança todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador de sua vida. Paulo então, ele sai pregando o Evangelho, fazendo missão e escrevendo para a igreja de Corinto, que era uma igreja abençoada, cheia dos dons, mas que tinha alguns problemas, entre eles os crentes que se autodenominavam os fortes, os entendidos, mas tinham também aqueles que viviam pela graça e pela misericórdia de Deus, que para alguns eram chamados de fracos, e tinham também os que são colocados nesse grupo de fracos, mas eram aqueles que ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho. E Paulo, sendo um missionário nato, Paulo é questionado a respeito da sua pregação, da maneira como Paulo prega aos gentios. E Paulo expõe no versículo 22 o seu pensamento, dizendo: fiz-me como fraco para os fracos. Ora, amados, essa é a nossa visão aqui da Rádio Web Galileu. Não se pode pregar o Evangelho levando uma religiosidade para quem ainda não sabe nem o que é uma religião pura. Como você quer? Existem pessoas que pegam uma caixa de som, um som alto, eu já fui assim, vão para o meio da rua e tentam com que as pessoas entendam o Evangelho da nossa maneira, sendo que as tais ainda nem aceitaram a Cristo como Salvador. Então Paulo, ele tem algumas estratégias, entre aspas, para alcançar essas pessoas denominadas de fracos. Paulo então diz: fiz-me como fraco, ou seja, Paulo agora fala na linguagem deles. Paulo agora conversa com eles no seu reduto, no seu meio. É por isso que algumas pessoas não entendem por que aqui na nossa rádio nós fazemos reggae gospel, pagode gospel,
glória a Deus, e ficam nos chamando alguns até nos chamam de hereges, glória a Deus por isso, também chamaram a Jesus. Então, pessoas que não entendem que o evangelho missionário não é um evangelho do templo, o evangelho da eclésia, ali onde você vai aprender a caminhar os primeiros passos na fé. Não, o evangelho missionário, você tem que fazer como fez Paulo: fiz-me como fraco para ganhar os fracos. E Paulo vai além. Paulo diz assim: fiz-me tudo para todos. Ora, vejam, se nós fôssemos fazer o que Paulo fez aqui, meu Deus. Daí o porquê, meus amados, de muitos não ter crescimento nas suas igrejas. Tá todo mundo bitolado com aquele mesmo regime, com aquela mesma maneira de pregação do evangelho. É uma caixa de som e tome peia no pecador, né? E tome palavra de exortação, e tome palavra pesada. O camarada já está sobrecarregado, oprimido, exausto, fardo de pecado, não aguenta mais nem sequer ir para a igreja onde ele está. Pessoas que estão sufocadas, angustiadas, depressivas. Pessoas que nessa hora abrem um rádio como a nossa rádio aqui, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site, pela plataforma Radiosnet, pelo próprio aplicativo da rádio, de diversas maneiras, e são abençoadas por essa visão que nós temos aqui, de fiz-me de tudo para todos, para todos os meios chegar a salvar alguns deles. Glória a Deus. À tarde nós temos o reggae gospel, onde nós pregamos a palavra de Deus, também apresentamos o ritmo alegre do reggae, mas com letras cristãs, que falam da presença de Deus, que falam da salvação, que falam de Jesus, que falam do Espírito Santo, que falam da adoração. Escrito está na palavra de Deus que ninguém fala que o Espírito Santo salva, que Jesus salva, ninguém fala que Jesus salva, ninguém fala que Jesus salva, prega, apregoa que Jesus salva, se não for guiado pelo Espírito Santo. Então, que nesta manhã você possa abrir a sua visão para o evangelho missionário dos últimos dias, das últimas horas. Precisamos alcançar o mundo, mas a cada um Deus deu uma instrumentalidade, Deus deu uma maneira. Não vamos colocar o nosso Deus dentro de uma caixa de sapato, bitolar e dizer você só vai trabalhar dessa maneira. Não, Paulo fala sobre a multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela tem muitas formas, ela não tem uma forma. Ela tem um ensinamento, claro, que só por meio de Jesus, mas ela tem a sua multiforme atividade. Que Deus em Cristo abençoe a você e que você possa meditar no que Paulo escreveu na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 22. Saia da religiosidade, saia do sistema religioso que tem prendido a sua visão. Se Deus te chamou que você, eu vou ali fazer um trabalho com criança, vai ser uma partida de futebol, vá lá e faça. Eu tenho uma visão, eu quero fazer aqui um sopão missionário com pessoas não crentes, e eu vou ali passar um filme para as pessoas, vou distribuir. Faça. Porque fulano não aceita, o meu pastor não aceita, deixe ele para lá, o seu negócio é com Jesus. Vá e faça a pregação do evangelho, faça. Deus nessa tarde está lhe dando estratégia através dessa palavra, dessa visão. Nós temos aí o nosso amado irmão que está conosco, o pastor Nani Souza, que tem uma maneira toda própria de pegar o evangelho dada por Deus para ele. Algumas pessoas até recriminam, como pode uma pessoa incorporar a figura de um palhaço. Meu irmão, saia dessa visão pobre de evangelho, abrace a visão missionária de Cristo Jesus. Jesus também foi chamado de herege porque comia com pecadores, porque entrava na casa de cobrador de imposto, porque falava com mulheres prostitutas, porque falava com endemoniados, com gado, até leprosos, que era proibido pela lei
que tem uma certa distância, Jesus já chegava a essas pessoas. Então não vamos parar a mensagem, a pregação do Evangelho por causa de preconceito, de tradições e de religiosidade oca e sem sentido. Que Deus em Cristo abençoe a todos.